Fala galera, tudo bom? Estou aqui para trazer para você 4 dicas fundamentais para 2020. Estou no intervalo aqui entre um paciente e outro e aí decidi fazer esse pequeno vídeo aqui, tá? Dando dicas importantes de como você deve proceder em 2020 para não ficar desesperado com problemas de coluna, tá? Primeira dica importante é não se desespere se aparecer em você alguma dor, alguma crise de coluna ou crise de dor lombar, que é o que é mais comum. Queria dizer para você que a Organização Mundial de Saúde, ela fala que 90% da população mundial vai ter alguma crise de dor lombar até os seus 40 anos de idade. Então, olha só, a estatística é muito grande, então você pode estar incluído e pode ser que esse ano de 2020 haja em você uma crise de dor lombar. Então, primeira coisa, não se desespere, você está dentro de um padrão de normalidade das pessoas que sofrem de problemas com dores, tá? Uma segunda coisa, você possivelmente quando acontece uma dor na lombar, as pessoas procuram um médico e eles passam um exame de ressonância magnética. A ressonância magnética, desespere, porque você vai, quando você voltar, entregar a ressonância magnética para ele, ele vai mostrar que você tem protusões discais, osteófitos, hernia de disco. Tudo isso vai ser apresentado na sua ressonância magnética, mas não fique preocupado também, por quê? Porque recentemente, um estudo novo agora, 2015, mostra que pessoas com 20 anos de idade, várias pessoas foram submetidas a um trabalho, e esse trabalho científico ele pegava uma amostra muito grande de pessoas com 20 anos de idade, e viram que essas pessoas com 20 anos de idade, mesmo sem apresentarem dor, sem apresentar nenhum tipo de sintoma de lombalgia ou de dor da coluna, elas já apresentavam disfunções na sua coluna vertebral na ressonância magnética. Já apresentavam osteófitos, protusões, alguns até hernia de disco, mas eram coisas assintomáticas, não tinham nenhum dor, nenhum sintoma. Então o primeiro passo é não se desespere se aparecer algum tipo de dor na sua coluna ou um exame de ressonância magnética mostrando que você tem algum problema na sua coluna lombar e cervical. Segundo passo é fuja dos diagnósticos de cirurgia, tá? É muito comum, algumas, não são todos, há muito médico competente, conheço profissionais excelentes da medicina, da ortopedia, da neurologia, que não estão preocupados com o dinheiro, mas estão preocupados com a saúde e o bem-estar seus. Mas existe muito mercantilismo nesse meio, muita gente só ganha dinheiro realmente se fizer uma cirurgia, porque sabe que através da cirurgia o volume financeiro é muito maior. Então, fuja dos diagnósticos que mandam você fazer logo uma cirurgia, tá? Eu quero dizer para você que há também estudos mostram que o tempo de uma crise de coluna, o tempo de uma crise de hernia de disco, claro, casos e casos, mas há um tempo, uma estatística que mostra que depois de 3 meses, tá? Aquela crise ela vai ter se normalizado. Então, 3 meses vai ter se normalizado. Então, fuja dos diagnósticos que querem logo que você faça uma cirurgia, tá? Fuja. Segunda dica. Terceira dica para você, se movimente. Há um mito de que quando se tem uma hernia de disco, um problema de coluna, a pessoa tem que parar de se movimentar, não vai fazer nada. Isso é um mito. Você deve se movimentar e fazer atividade física. Há inúmeros trabalhos, inúmeras pesquisas que mostram que o movimento, que a atividade física bem orientada, bem feita, ela vai trazer um benefício para problemas de coluna, tá? Isso é nítido e é real. O pai da medicina, Hipócrates, ele já falava de que doença é ausência de movimento, então você não pode parar. Se você para, você se prejudica, e há muitos fatores. Por que isso? Entre eles, você vai ver que quando você para, você limita a sua articulação, você limita os movimentos, e quando você voltar a tentar fazer movimento, vai doer mais ainda. Então, imagine você 3 meses para sair de uma crise e você passar 3 meses parado. Não deve ficar parado, deve fazer movimento, cada um dentro do seu limite, dentro da sua modalidade, evitar os movimentos de compressão sobre a coluna, mas tem uma série de movimentos, e inclusive estudos também mostram que a atividade aeróbica, por exemplo, é uma atividade que vai irrigar mais o disco e tirar a intumescência, ou tirar o edema que há entre os discos e melhorar até as hérnias de disco. Então, faça atividade física de forma moderada, não fique parado, que não é bom, tá? É um mito ficar parado descansando. E terceira coisa que eu quero dizer, a quarta coisa que eu quero dizer para você, uma média de 3 meses para uma crise de hérnia se normalizar. Se você procura um tratamento eficiente, aliás, um tratamento eficaz
você vai ter resultados que talvez, em vez de passar 3 meses para ficar bom de uma crise, você vai passar um mês, tá? Mais uma crítica aí agora para os mercantilistas, quando você chega nos consultórios e nos tratamentos, eles dizem para você, você vai precisar fazer 10 sessões de quiropraxia, você vai precisar fazer 20 sessões de quiropraxia, você vai precisar fazer tantas sessões, 50 sessões de fisioterapia. Isso é mercantilismo, é querer dinheiro. Na verdade, muitas vezes você com 4 atendimentos, você pode resolver um problema. Eu já resolvi muitos problemas disso com 1, 2, 3, 4 atendimentos, alguns mais graves, um pouco mais. Eu tenho um protocolo, que o protocolo é o seguinte, um protocolo de 4 atendimentos. A pessoa entra e ele vai fazer 4 atendimentos no consultório, um por semana. E depois desses 4 atendimentos, eu passo mais 2 atendimentos no outro mês, de 15 em 15 dias. É um protocolo que funciona muito bem. Então, com 6 atendimentos é uma média que as pessoas, quando estão em crises graves, normalmente eu coloco 6 atendimentos, 4 no primeiro mês, 2 no segundo mês, e a partir daí muitas pessoas, na verdade a maioria delas, depois ficam fazendo comigo uma manutenção. Elas ficam vindo mensalmente, não de forma obrigatória, mas porque querem ter um corpo mais alinhado, uma articulação mais saudável, e elas entendem o benefício de uma sessão de osteopatia e quiropraxia, então ficam vindo. Então, procure um tratamento eficaz. Eu digo para você, procure a osteopatia e a quiropraxia. São 2 tratamentos muito eficazes. A fisioterapia clássica também é boa, mas você vai ter um resultado um pouco mais lento. A osteopatia e a quiropraxia são mais breves e mais eficazes, principalmente no alívio da dor. Tá bom? Então essas são as dicas, repetindo para você, eu deixei aqui anotadas 4 dicas. Primeira, não se desespere. Segunda, fuja dos diagnósticos de cirurgia. Terceira, se movimente, faça exercícios. E quarta, procure um tratamento eficaz. Essa é a dica para o ano de 2020, você entrar aí e não ter problemas de saúde, tá bom? Um abraço!